pela energia gerada. Assunto de hoje, ele veio pelo um serzinho, a Carita. Ontem eu estava... eventualmente eu falo dos tipos de mortes e de coisas que eu passei para poder, nas saídas extracorpóreas. De repente você começa a andar pelo mundo espiritual e você não tem muita preparação. A gente não tem como ter uma cobrança muito forte assim dos mentores para com a gente, para como preparar. Fora isso, você começa a fazer amparo, você começa a andar com um monte de espírito e ver situações de desencarne sem estar preparado. Por exemplo, para fazer medicina, a gente estuda, de repente você vai sair do corpo. Obrigado, Júnior, pelo carinho. Obrigado aí, ajuda. Você não tem noção como ajuda. Aliás, só ajuda, né? Até eu terminar a faculdade vai ser uma guerra, mas vamos lá. Uma luta com a ajuda de todos. Eu comecei a tomar cursos de como é que a pessoa... como é que era a morte. E, às vezes, como é que um espírito... o que os espíritos sentiam no mundo espiritual. Então, eu ia amparar um espírito que estava com falta de ar. Ia amparar um espírito que tinha passado por um tipo de morte densa, morreu afogado, velho. Ia amparar um espírito que estava em hospital, que tinha saído, acabado de sair do hospital. Ia amparar um espírito que tinha passado por um processo de suicida, estava no umbral um tempão. Ia amparar um espírito de amparei espírito que caiu na zona inferior. Eu queria fazer uma pontuação aqui que me veio na mente uma coisa muito forte hoje. Para cair no umbral, tá? Antes de mais nada, uma pessoa que desencarna, é preciso que ela esteja com a mente em estado de loucura. Ela esteja beirando ações loucas e ela entre em estado de loucura na posterior. Muito ódio, desarmonia emocional, perseguição. Pessoas que estão por aí atrás de outras, desesperadas, sem controle nenhum emocional, atrás de alguém que perdeu, atrás de um amor que foi embora, atrás de alguém que desencarna. Tá? É preciso estar no estado mental de desarmonia. Fora isso, você também imagina-se que alguém prejudica demais seres por aí, a ponto de ter uma perseguição espiritual. Então tem que ser uma pessoa que faça muita besteira, que desvie muito recurso, que maltrate muitas pessoas. Então não é, infelizmente, o nível de loucura, independente de ações de fazer mal, tem gente que enlouquece na vida. Muita gente que não está no estado de harmonia mental. Só daí ela é capaz de cair no umbral. Fora isso, todo mundo vai receber ajuda, vai por uma frequência, não vai chegar, vai ter uma repercussão aí, às vezes uma saída desencarne, não se sentindo muito bem, sofrendo uma determinada ação, mas não quer dizer que vai para o umbral. Ela pode desencarnar se sentindo pesada, culpada, mal, com remorso de algumas ações, mas não é motivo para ela ir para o umbral, ela vai ser ajudada. Eu já vi muito espírito assim. Os espíritos que eu ajudei, eles estão em estados de que, quando você está fora do corpo, você pega esses caras. Então, é uma união de seres que estão ali, que a gente tem mais acesso a eles, que ficaram presos às dimensões daqui por motivos de desarmonia, que às vezes é ligado a uma ação, sei lá, droga, bebida, cachaça. Imagina, o cara tem que estar tão louco que a sanidade dele não é suficiente para controlar o vício dele. Então ele entra no estado de loucura onde qualquer coisa ele faz por aquilo. É aí que se identifica alguém que está sob risco de ir para o umbral. Obrigado, Alejandro. Obrigado pelo carinho. Guarde seu dinheiro para tomar lanche na escola, seu manda foquinha. Um abraço para você, um abraço para sua família também aí, tá? Então é importante a gente entender como que funciona o mecanismo de pessoas que caem em zonas inferiores, porque eu vou falar aqui de muitas mortes de que eu acompanhei no desencarne, que nós vamos acompanhar, mais ou menos, tá? E normalmente esses seres estavam em zonas inferiores. Por quê? Porque como tendo o corpo físico e eu estando na dimensão física, conseguia ter mais acesso a seres que estavam aí. Obrigado também, Renata, todo dia um carinho, tá? Ela desencarna, ela não está lá perfeita, não está, como é um modo natural nosso aqui, sente saudade da família, não sei o quê, não estava preparada, e sente falta de um pet, sente falta das suas coisas que ficaram. Vanessa Camargo, obrigado por virar membro, tá? Manda abraço para o seu pai, Zezé de Camargo. Brincadeira, Vanessa, mas não é você. Seja bem-vinda, pelo carinho. Depois de cumprido aqui, então, o tempo, a pessoa desencarna e ela passa pelo hospital. Ou seja, aí qualquer tipo de morte, tranquilo assim, não quer dizer que como morreu, tá? Como morreu. Estou falando que o estado interior dessa pessoa é assim, mas ela pode passar por uma morte violenta e manter tranquilidade, tá? Agora, vamos do tipo físico, o que seria uma morte tranquila fisicamente falando? Difícil dizer, né? Mas seria uma morte dormindo, ninguém sabe se é tranquilo, né?
mas pelo menos visualmente é tranquilo, né? Você tem aí a morte, aí sim, a morte em estado, são duas mortes, estado interno violento, a pessoa, no momento de desencarne, estava extremamente agoniada, mal, aí ela pode estar, vê, a divisão, obrigado, Carlos, seja bem-vinda aí, obrigado pelo carinho. Aí ela vai estar no hospital, ou mesmo dormindo, mas ela está em estado interno de desarmonia, independente do tipo de morte, tá? Essa morte é uma morte mais arriscada. Sair desse jeito daqui, porém, não significa ainda que vai para o umbral. O umbral significa um estado interno onde se está em desarmonia por um tempo relativo já dentro da energia do umbral. Tem também a morte violenta fisicamente falando, que aí também, independente de como está seu interior, a morte violenta pode causar alguma bagunça na situação, porque você não espera pelo acontecimento, acidente, né? A gente sabe que em acidentes em rodovias e outras coisas que acontecem, mortes por assassinatos e tal, ou várias outras formas que existem de violência nesse mundo, né? Nós temos um mundo de todo tipo. Imagina a pessoa que morte com a mordida de tubarão. Não é uma morte, é um baque, né? Não entende o que aconteceu. Então, tem algumas coisas que a gente vai falar sobre isso. E também tem as mortes coletivas. Quando nós estamos... Acontece sempre, vemos notícias de ônibus que caem nas estradas, de aviões, né? Ou lugares fechados, como aconteceu na Boate Kiss, que há pouco tempo atrás nós tivemos aí esse processo ainda em julgamento no Brasil, acho que é um ano atrás, 1 ano e meio, sei lá, 2 anos, sei lá. E nesse caso, e também a gente podia colocar, esses são os 3 mais conhecidos, mas podia colocar mais um assim, só para finalizar, que é a morte de famosos. A morte coletiva, o mesmo ambiente, por exemplo, cai um avião, nós tivemos aqui em Congonhas, esse avião que pousou aqui, o avião tinha pousado, não freou, caiu ali em cima da pista ali, no final de Congonhas. Imagina a situação de que muitas pessoas coletivamente, o avião pegou fogo, imagina a situação espiritual de um país em guerra, como está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia agora, tal, joga uma bomba no prédio, morre 50 pessoas numa bomba. Como é que espiritualmente funcionaria a catástrofe visual, física, e os espíritos que estavam inteiros e um segundo no outro não acham um pedaço do seu corpo mais? Como aconteceu também com o avião que caiu do time de futebol, de onde foi mesmo? Esqueci. Vou lembrar. O pessoal vai falar aqui já. E só ficou um cara aí, até hoje aí, né, do voo todo lá, caiu no meio da... E você não consegue... Chapecoense, obrigado. Chapecó ficou famoso no mundo inteiro. A situação é muito difícil. Há um trabalho espiritual totalmente diferente. Eu nunca participei de um desencarne em massa, até porque eu acho que a gente não teria estrutura para o processo, assim como projetor, talvez sim, talvez não. Mas eu já ouvi relatos de pessoas que participaram do desencarne, estavam fora do corpo no momento de alguns desencarnes em massa, por exemplo, no tsunami da Indonésia, de 11 de setembro, lá em 2001, nos Estados Unidos, e outras coisas que tiveram por aí, que as pessoas que acontecem, deslizamento. Eu tenho relatos de pessoas que tiveram deslizamento de terra aqui no Brasil, que levou muita gente também, antes da pandemia, né? Acompanhei, assim, a pandemia, mas a pandemia acontecia isoladamente, né? Apesar de ter uma massa, não era um lugar só, especificamente. E a morte de famosos, que é uma outra coisa que a gente vai falar. Vamos começar aqui falando sobre um tipo de morte que normalmente é a mais comum em hospital. Quando a pessoa não está se sentindo bem, né, ela tem tempo de ir até o hospital, e lá ela é acometida, colocada sobre cuidados, às vezes no UTI, e ali ela tem uma infecção, uma parada cardíaca, uma reação de alguma coisa, e ela vai embora ali. Esse eu acompanhei vários, assim, em hospital. Acompanhei de pessoas próximas, acompanhei meu avô, acompanhei 2 pessoas próximas da família também, que estavam lá, isso fora do corpo. O do meu avô foi o primeiro que eu vi dessa forma, e depois eu comecei a ver um padrão. Passei por... e por isso que eu posso... Alguns eu vou falar com mais propriedade, outros eu vou falar mais superficialmente. Eu passei por simulação de morte em hospital. Como é que é isso? Não sei, isso simplesmente acontece com todos, não é só comigo não, tá? Acontece com todo mundo isso.
é como se você fosse colocado numa situação média de como funciona uma pessoa que desencarna em hospital. Normalmente, os espíritos sabem que aquela pessoa vai desencarnar e eles, sabendo, que eles mais ou menos sabem de tudo, mas eles conseguem fazer uma atuação de retirada da energia vital, aviso dos familiares e uma semi-preparação. O desencarne em hospital, vou dizer, faz bastante tempo e eu não lembro direito das sensações que eu tive. Mas eu passei por várias e um tipo de mortes para me mostrar como é que funcionaria o trabalho no astral. Em hospital, você está deitado, e eu estava, tipo, deitado com umas coisas em mim, estava bem agoniado com aquelas coisas, assim, em mim, assim, mas estava muito fraco, mas é uma fraqueza, um sono, por isso que eu até falo, eu até brinco, tem um termo que eu falo, sono da morte. Ali eu senti um sono, que eu não sei dizer o tamanho daquele sono. Eu não sabia se eu estava falando no corpo ou se eu estava falando em catalepsia projetiva. Eu olhava ao lado, não sabia se eram médicos do astral ou do físico. Eu estava meio grogue, assim, né? Com uns coços em mim, assim. Eu não sabia se eu estava mexendo as mãos do corpo, se estava mexendo alguma mão do corpo astral. E eu via as pessoas passando, eu ficava falando assim, poxa, não sei o quê, pega água, porque eu estava com muita sede. Ninguém entendia que eu estava com sede, aquele negócio conectado ao seu corpo. Foi quando você vai sentindo a fraqueza, você não percebe que já morreu, o corpo desliga, você está tão grogue, porque assim, fisicamente, você está com uma quantidade, dependendo da situação da infecção, do que está acontecendo, uma quantidade incrível de medicamento até para diminuir a sua dor, quando chega no processo de desencarne. Então, você fica totalmente meio de lá, de lá, de lá, de cá. Tanto que se você for conversar, eu fiz isso com minha mãe, fiz isso com algumas pessoas, com uma pessoa que está cometida numa UTI ou num processo, quando ela consegue ter algum tipo de consciência, você vai perceber que ela está vendo coisas ali. Você pode falar com ela que ela está vendo espírito. Os médicos, os enfermeiros, os que trabalham nos técnicos, acham que é alucinação. Alucinação. Vendo minha mãe, eles chamam mãe, é muito comum, muito comum. Dizem que os psicólogos dizem que é um processo instintivo na hora da dificuldade. Uma pessoa com dor chamar pela mãe, chamar pelo pai e volta a ser criança, mas não é de fato. Porque muita gente também tem o processo de ilusão, mas muita gente já tem as mães desencarnadas e muitas vezes transferem informação. Isso foi descrito, inclusive, em algumas séries como House. O autor colocou isso lá. E não foram coisas explicadas. Simplesmente passou isso na série. E a pessoa estava meio grogue, assim, no negócio, e ela começava a conversar com alguém. Aí você está conversando com quem? Estou conversando com uma pessoa aqui. E ela estava conversando com um paciente que já tinha desencarnado ali, de cadeira de rodas, e ficou sem resposta. Então foi bem interessante como o autor colocou situações só que isso não pode ser falado porque não tem embasamento científico, vai prejudicar o processo e eles não vão falar fisicamente esse processo. Está acontecendo o tempo inteiro nas UTI. Aliás, não tem uma pessoa que não trabalha no hospital, se tem alguém que trabalha no hospital aqui, por muitos anos, que não tem relato para contar. Relato de pessoas que estão ali nesse processo, meio que vendo espírito, falando coisas, ou sentindo coisas estranhas, fica todo mundo meio assim, sem ter uma explicação direta, um olha para o outro assim, sai meio sem... Um é religioso, outro não é, né? Então fica dentro dos protocolos científicos do hospital, as diretrizes, né? Ninguém se mete nas coisas. Mas está acontecendo o tempo inteiro. Voltando aqui. Então, eu simplesmente despertei. Quando eu despertei, eu já estava no mundo espiritual. Os médicos que estavam me atendendo já não eram mais os médicos dali, já eram os médicos do lado de lá. E eu não sabia que tinha desencarnado. Aí foi isso quando eu fui percebendo. Aí foi quando eu saí do processo e abri os olhos no corpo. Aí terminou minha experiência. Minha experiência ficou no processo entre a saída dali e a ida para lá. Por que eu vi essas coisas? Eu fiquei pensando nisso. Por que eu assisti essas coisas? Porque eu passei por isso na minha própria pele. Porque se eu precisei ajudar alguém que saiu dessa situação, eu precisava saber como que ela saiu, como que foi a confusão, o que ela estava sentindo e quais eram as palavras que eu deveria usar caso fosse ajudar. Não adianta falar muita coisa nessa hora, tá? Então essa é a forma como o seu parente sai daqui,
estando ele no hospital na média. Tem outras formas, obviamente, né? Um monte de coisa que acomete as pessoas, mas ele está ali deitado, meio grogue, fica, sabe, perde a noção de tempo e espaço, tanto que as UTIs hoje já começam a ter lugares, alguma coisa que tem uma passagem de sol, uma luz, porque fica aquela luz acesa o tempo inteiro, você nunca sabe se é de dia ou se é de noite. Com ali 10 dias, você não sabe mais nada, velho. Perde totalmente a noção. Tá? Aí nisso vem um monte de situação, né? As mortes que tem no hospital, você pode ter pessoas com Alzheimer, normalmente pessoas idosas. Você pode estar ali uma pessoa acidentada, pode estar uma pessoa que passou por uma cirurgia, não se recuperou. Você pode ter ali pessoas com um quadro de AVC, um monte de coisa que você, assim, aí você vai ter as nuances da própria situação. Por exemplo, a pessoa está com Alzheimer há quanto tempo? Então, ela vai, aí dentro de uma ideia mínima, ela, no processo de despertar, o corpo físico dela estava já danificado, né? O corpo astral segue temporariamente o que o corpo físico está tendo. Então, significa dizer que na hora que ela chega no corpo astral, imediatamente na hora que ela chega, ela está mais ou menos parecido com a hora que está ali. Imediatamente ao desligar do corpo físico, o corpo astral começa um processo de recuperação junto aos mentores. Ela vai usar aquele corpo, depende aí principalmente da psique, da consciência, quer dizer, de como a consciência estava inserida no processo, da quantidade de dificuldades, das questões kármicas. Então, por isso que é difícil dizer, as mortes em hospitais são as mais comuns, tá? E elas passam mais ou menos por essa situação. Então, é importante que você vai trabalhar no hospital, ter uma noção de, às vezes, repetir várias vezes, tentar próximo, induzir. As pessoas ficam muito em catalepsia projetiva, pelo que eu vi, tá? Ou fica ali meio dentro da aura, meio flutuando, vendo. Muitas vezes vem os procedimentos todos que estão sendo feitos pelo um ângulo mais dormente, tá? Porque por causa do corpo dopado, só que vai diminuindo as intenções, né? Vai transferindo essas coisas para a aura aos pouquinhos. E outra coisa, minha mãe me falou, para terminar esse assunto, não sei se é assim para todo mundo, aí é uma coisa que ela me disse, mas ela disse para mim que cara, eu vi minha mãe uma hora, que eu nem tenho essa imagem na minha mente que eu tirei, mas que não era ela, era um corpo inchado, perdido, acabado das medicações que ela estava. E da infecção, enfim, teve infecção, teve o próprio câncer, tem um monte de coisa, né, neoplasia, e que estava lá. Minha mãe falou, eu não senti nada. O que você viu ali, o corpo físico sofria, eu não sentia nada. Mais do lado de lá do que do lado de cá. Isso quer dizer que ela estava grogue, próximo ao processo. O corpo respondia organicamente, visualmente ao sofrimento, mas não sentia nada. Assim, é mínimo. Existe um limite para a consciência. No momento que você começa a desligar, há um sofrimento visual para quem está assistindo, há um acometimento temporariamente da consciência sobre um apagar do físico no momento próximo ao desencarne, mas a tendência é que o espírito já não sofra mais, porque o corpo ele já vai no estado de desligar por si só. Então, o corpo, organicamente, ele tem uma resposta que não corresponde diretamente ao espírito. A não ser que ele volte, você vê que ele volta, ele vai sentir a agonia no momento da recuperação, quando consegue voltar. Na hora que volta a consciência de vez, é aí que ele sente a agonia física, porque ele precisa ficar preso ao corpo, né? Porque o corpo físico tendo que voltar, ele tem que voltar para o corpo e sentir as reações de recuperação, porque traciona. Quanto mais tracionado você fica, mais você sente. Quanto mais liberta o processo do cordão de prata, pelo acometimento de dificuldade física, menos você sente as reações. Importante que a gente fale, tanto pelo lado, se você tem alguém que passou por isso, calma. E se você é bom também, já pensa sobre isso, pense. Morte por suicídio. Alguns casos, como nos suicidas, são mais complexos de falar, porque depende de um monte de fator. Suicida direto, não é suicida inconsciente, direto. A pessoa que ou tomou a atitude e ali. O suicida, ele não a intenção de, pelo menos no geral, é apagar. Olha, velho, eu passei por suicídio, por tiro na cabeça, eu vi, e por injeção, não me lembro dessa última, por enforcamento, injeção de comprimido, para mim, eu me lembro de detalhes, que é o que mais, sabendo dos suicídios, mais tem esse aí, o que mais tem, os que mais as pessoas fazem se encherem de comprimido para morrer. É horrível, horrível. Nesse caso, especificamente, a pessoa estava desperta, acordada, não estava no hospital, estava no estado X, e do X passou para o Y numa velocidade muito alta. Então, não há aí
uma retirada magnética, a energia vital sendo retirada, nada disso. Aí, uma baixa sintonia, normalmente, pelo pensamento do acometimento. Só de pensar em suicídio, tem demônio do seu lado, pai. Demônio. Eles só querem que você se mate para sugar suas energias e levar você com eles. Pode anotar o que eu estou lhe falando. É demônio. São os piores seres que você pode imaginar, que botam na sua mente a ideia de suicídio, tá? Eu estava ainda desperto quando me vi num automatismo, a minha mão cair pela última força dos comprimidos tomados. Aliás, tem até minha vitaminazinha aqui, que eu vou botar aqui, não por acaso. Essa daqui, no centro. Essa é o centro. Tem essa daqui também, que é um dentezinho de leão. Esse aqui é o centro, aquele outro dente de leão, tá? Encheu. Cara, isso aqui esfriou e a força foi... Você não tem ideia do que é você perder o controle físico acordado. Você não dorme não, velho. Não dorme não. Você tem um limite em que você vai ficando grog. No momento que você perde a última força física, eu senti meu braço caindo assim. Quando aconteceu isso, minha consciência acordou na hora. Acordou. E aí, não levantava mais. Era uma catalepsia projetiva do inferno, velho. Do inferno. Minha mão começou a esfriar, como se estivesse subindo uma coisa em minhas pernas e nas minhas mãos, bem devagarzinho, velho. Foi subindo e meu coração disparou. Foi subindo. Eu fui sentindo os órgãos, velho, desligando. É um negócio muito estranho, velho. Eu acordado, na simulação de morte por injeção de comprimido. Essa aí foi... Aí quando eu fui subindo, até que chegou uma hora que o coração começou a fazer assim, tum, tum, tum. Aí eu vi a última batida de coração e tudo esfriando. Rapaz, é uma agonia. Você já pegou um dia você acordado que você não conseguia se mexer com sangue que para? A pior dessa que você sentiu é 10 vezes pior. Só que a diferença é que você não volta mais. O sangue começa a parar e você sente o processo energético. Eu sei o que é aquilo. Aí vai vindo o coração, então parece que ele explode, mas não é explosão, é um processo energético. É a hora que... Última batida de coração. Quando bati o coração, velho, até então estava só eu e a morte física horrível. E não... Aí, velho, na hora que fez pum, explodiu um negócio aí, que parece que abriu um campo magnético assim, eu comecei a ouvir urros do meu lado, que eram os espíritos, que estavam na simulação, que normalmente é assim. Eu passei por uma morte verdadeira. Aquilo era um registro acástico de alguém que tinha morrido. Os mentores apensaram o registro acástico de alguém que morreu assim e simularam perfeitamente em mim. Eles fazem isso, para você aprender. Cara, era urro, velho. A pior coisa que eu senti na minha vida foi a hora que desligou o coração. E aqueles seres horríveis me pegaram. Eram horríveis. É uma sensação, é um monstro. Eles não pegam você assim, não. Imagine um monstro, eu não sei nem explicar o que é aquilo, é tão estranho quando você explicar. Imagine que um trator tivesse uma mão de ferro gigante e pegasse sua mão assim e você é puxado como se você fosse um pedaço sei lá, de osso de lagartixa. E você é puxado com aquela força. Não tem mentor para lhe ajudar não, velho. Não tem, ele não consegue chegar em você. Porque quem lhe pegou foram esses caras. Se esses caras lhe pegarem, velho, na sintonia que você entrou, não tem mentor que consiga tirar você deles. E aí eles lhe puxam, né? Rapaz, é uma força. Eu digo pra você nunca vai lutar com um trator, velho. E não um trator qualquer, uma escavadeira. Tenta lutar com um trator, isso aqui é bracinho de franguinho, velho, de lagartixa. Então foi a puxada que eu senti, foi essa. Aí eu fui levado, obrigado, Priscila. Fui levado a um buraco, velho. Aí eu saí do negócio e voltei pro velho. Eu vou dizer uma coisa pra você. Pelo que eu passei ali, pelo que eu vi, todo mundo devia ter essa experiência. Poxa, eu fico vivo aqui até o final, até lascar tudo, meu velho. Tá tudo ruim, eu fico, tá bom. Pra não cair naquela, eu vou até o finalzinho. Você tá louco? Não vale a pena. Porque é o seguinte, por que acontece isso? Eu vou explicar. Por que Deus permite? Rapaz, Deus permite não, velho. É a mesma coisa que Deus permite aqui. Vai ali na Cracolândia, tem cara jogado no chão ali, todo lascado, usando K9. Todo torto ali, velho. Deus permite porque eles ruins existem ali. O traficante está preocupado com você que você vai usar K9? Tá nem aí para você. São seres que existem do lado de lá. Uma máfia que ganham a energia dos desencarnados enquanto há energia. Então a sua energia por um tempo vai ser importante. Existem vales.
de serem jogados, desinteressados depois da morte. Foram sugados até a última escala, não tem mais nada, não existe interesse, são seres desconhecidos, que nem uma pessoa... Outro dia eu falei com a Carita, Carita, olha esse cara deitado no chão, todo mundo passa por ele e finge que não existe. Quer dizer, qual é a diferença da gente para ele? Nenhuma. Basta você ser uma pessoa indiferente, pobre e jogada no chão. Todo mundo vai passar por você e vai seguir seu caminho. Esse é o mundo que a gente vive aqui. Essa é a realidade desse buraco que a gente está aqui, velho. Basta você ficar pobre e cair no chão para saber o que acontece com você. Com algumas exceções, se você tiver crédito, tiver movimentado energia, alguém vai lá lhe ajudar. Por gratidão daquilo que você movimentou de energia. Quer dizer, existe uma força que você colocou aí. Não faça nada por ninguém, não, para saber se você não fica ali. É assim que funciona. Os mentores azuis, até onde? Cadê o crédito da criatura? Feito o quê? Eles caíram nessa situação, entrou ali. É suicida, velho. Já é uma pessoa que tem um processo de prova, vai saber história. Então, se ajudar um suicida, significa que na próxima vida ele vai se matar de novo, se já não está fazendo pela segunda, terceira vez. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo carinho aí. Eu até falei aqui, mais ou menos, do Alzheimer. É difícil dizer como é a chegada, mas eu dou uma aprofundada. Então, é assim que funciona o processo de suicídio. Suicídio, você próprio, no princípio disso, entra em contato com esses seres. Esses seres não são brincadeira, velho. São fortes. Não tira essa força da energia que eles sugam dos outros. Então, você não tem como bater. É a mesma coisa que você tentar lutar com o Elon Musk. Você ganhar seus... Seja quanto você quiser lutar, você não tem força para lutar com o cara. Financeira, não. Eles sugam a energia das pessoas. É uma força inacreditável, incomparável. É por isso que você vai do lado de lá, todo mundo tem medo desses caras. Esses caras, a energia existente do astral, a energia desviada dos seres. Então, eles ficam fortes no sentido do controle do processo. É muito forte. Então, daí vem o processo. Tá? E é difícil. Eu falei disso, morte por tiro. A morte por tiro, eu passei por morte por tiro na cabeça, suicídio. E também já passei por morte de homicídio também. Todo mundo, isso vocês passaram também. Só que às vezes eu estava num processo meio inconsciente, mas difícil não ter uma pessoa que não tomou um tiro aqui no astral e não viu como é que é a sensação. Todo mundo já passou por simulação de morte aqui. Todo mundo tem uma história para contar, de uma forma ou de outra, da sensação que tem. Eu já passei por simulação de morte até de explosão. O tiro, cara, caiu e não caiu. Eu caí e estava acordado. Pá! Sem só aquela agonia toda, né? Sangue para todo lado, sangue na boca, sangue para baixo, sangue para cima, não para de sangrar nunca mais. O tiro dado na cabeça, tu vai sangrar até a próxima encarnação. Pode anotar o que eu estou falando. Tu vai ficar sangrando no umbral o tempo inteiro. Vai para o mundo espiritual, vai trabalhar, se recuperar, ainda vai ter sangue no seu corpo astral pela psique que o que fez, é repetido, e dificilmente não vai nascer com um problema no processo, na mente, ou por isso. Porque enraiza, astraliza, né, para não falar somatiza, e volta para lá. Não para, é um processo de repetição. A morte por suicídio, ela costuma ficar em repetição por muito tempo e precisa fazer um trabalho bem forte na posterior, inclusive de uma terapia no astral, para poder melhorar o processo, pra você ter ideia. Porque ela enraiza tão forte que não sai. Você tem ideia? O karma é uma coisa tão estranha que você não precisa nem ter feito nada errado para ele ficar em você. Já contei a história aqui. Kátia, não se envergonhe não, tá? Kátia vai dizer aqui, vou colocar aqui, Kátia, não sou de colocar, vou colocar. Kátia manda aqui falando, não me envergonhe de dizer que eu tentei várias vezes um tempo atrás, não conseguia, mas agora estou bem. Não se envergonhe. Só a gente está aprendendo aqui, está todo mundo em estado de aprendizado aqui. Ninguém aqui é perfeito. O problema era ter chegado lá. Ainda bem que você está aqui, tá beleza. Não tem problema. O problema é não cair num umbral em estado de contato com esses seres. Está tudo bem aqui, beleza. A gente está falando, apesar de tudo, de mentores, de Deus, de seres de luz, que estão nos dando milhões de oportunidades. Só que às vezes nós caímos em rascadas bem complexas, tá? Não se sinta culpada. Eu botei isso pela questão da emergência do assunto aqui, tá? Então o tiro, pá, cair. Velho, primeiro que você não consegue pensar direito. A pessoa te encontra, e aconteceu isso comigo, eu fui assim, estava numa sala com uma mesa de madeira, parecia que eu era um tipo de advogado. Eu trabalhava na área jurídica, eu fui simulado. Tudo isso é simulado e baseado em fatos reais. Eles pegam o registro arcástico de uma pessoa que morreu assim e faz você passar pela situação. Se liga que muito sonho que você teve é exatamente isso, tá? Transmissão de conhecimento para você entender o que é o processo.
Cara, eu caí, tinha uns negócios na frente assim, não sei se eu via. E as pessoas ouviram barulho, entraram, eita, não sei o que, tal, doutor, não sei o que, falaram assim, e começaram, chamam, morreu, tal, só que caiu a cabeça, imediatamente levantei o corpo, com a dor absurda, agonia, não morri não, só tá, pega um médico, tá... e eu falava que não tinha morrido, eles falavam que eu tinha morrido, e eu dizia que não tinha morrido, eles falavam que eu tinha morrido, aí entrou, cara, foi aí que eu vi, esta especificamente morte, foi aí que eu vi, a chegada de um carro, da tipo Rabecão do ML, a entrada, só que apesar de ter levantado, preso ao corpo, a entrada num saco preto, tá? Num saco preto. Um carro frio, sentia a temperatura, sentia o processo. Assim, foi horrível. Horrível, horrível. Eu não me lembro de todo o processo, mas a sensação você não acha que morreu. Você acha que está todo mundo errado. Você só está meio tonto ali sem entender o que aconteceu. Você sabe que não morreu, porque na verdade a pessoa que fez a ação, a qual eu passei, ela não tinha conhecimento de continuidade da vida. Então, para ela, a ação era: eu me machuquei, mas não morri, ninguém está percebendo. Ela nem sabia que existia espírito, só pensava que era ela própria ali machucada, mas as pessoas não estavam conseguindo ver que você estava meio grog, uma coisa assim. Tá? É horrível. Eu não sei exatamente o que a pessoa tentou fugir, mas não adiantou. Felipe, obrigado, Felipe. Um abração para você. Eu falei da morte por acidente, né? Morte por acidente, acidente mais drástico, acidente como batidas de carro, ou qualquer. Normalmente, mais as violências de acidentes são ligadas a veículos, né? Velocidade, é uma quantidade muito grande de pessoas que desencarnam assim. Presos às ferragens, na estrada, sem nenhum tipo de ajuda. Quando chega já é muito tarde, às vezes está um carro parando ali no meio para ajudar. Esse eu não passei, tá? Eu passei fisicamente, na verdade estávamos indo com a banda, não chegou a acontecer nada comigo, mas as pessoas se machucaram bastante do carro, só machuquei a perna. Nós estávamos indo tocar em Andaraí, Morro de Chapéu, o motorista de um carro que estava com a gente, era tipo um carro, uma van, ele dormiu. O carro entrou no mato e bateu numa pedra, que é o que mais tem ali na Chapada Diamantina, né? Cara, acordou todo mundo sem saber o que tinha acontecido, velho. Eu estava todo mundo dormindo, inclusive o motorista. Eu não desencanei ali porque não era para ser. Mas todo mundo se lascou, quebrou perna, o outro não sei o quê, outro cara não acordava. Eu só tive um machucadinho na perna. Foi o que menos me machuquei ali no processo. Aí fui eu que ajudei as pessoas, botei lá na estrada, no meio do mato, sabendo onde estava tudo escuro. O carro tá só com o farol ligado, não tem celular, não tem nada, no meio da estrada ali. Não passa carro, não passa nada. Tava indo para Andaraí. Assim, baseado nessa ideia do que aconteceu ali, e no processo médio espiritual dos livros que eu li e da experiência no astral, com certeza há uma confusão incrível no processo. A morte por acidente, não se sabe o que aconteceu. É um caído para o lado de lá, outro caído para o lado de cá, você meio que sabendo, você vindo com o carro para lá, você perdido, às vezes, já o corpo, quando já teve uma morte instantânea, você já em pé ali no meio, você entendeu o que aconteceu, quando não, porque às vezes você não dá tempo de somatizar o tipo do acidente, porque é o seguinte, o corpo físico é atingido, o corpo astral não é. A não ser que você, vendo o corpo físico atingido, processe psiquicamente que você perdeu um pedaço do corpo. Ou uma barra no meio de um peito que você olha e... Aí quando você olha, encaixa e você vê uma coisa encaixada no seu peito. Então os mentores tendem, quando tem um processo, a proteger esse estado. Tá? Tentar, o máximo possível, controlar para que não haja essa confusão. Que é a saída da outra coisa. Você sai da energia de 100 para o zero. A energia vital está lá em cima ali. Então, a explosão das energias no momento que desliga é um tipo de epilepsia. É um barulho energético para todos os lados. Tá? Mas lá no final eu vou ler as perguntas. Obrigado, tá guardadinho aqui. Então, barulho energético para todos aqueles negócios tentando achar o controle e você perdido sem saber o que aconteceu. Estava dormindo, acordou o negócio daquela forma. Então, é bem confuso. Os mentores, nessa hora, é a hora que eles tentam chegar para proteger, para diminuir, dependendo da situação. Como você está muito agoniado, tem que vir guardião, seres de linha de frente, para, dentro da agonia, que não é uma agonia umbralina. Obrigado, Lilian, pelo carinho. Obrigado mesmo. Não é uma agonia de umbral, né? Porque você estava só dormindo. É uma agonia de confusão. Mas você não estava no umbral antes. O problema todo é o desencarne
em acidente onde a pessoa está acometida numa situação de umbral interno. Ela já estava usando drogas, ela estava em estado de alta depressão, ela estava mal, então a morte a leva a umbral. Mas não foi o acidente que levou, foi as atitudes dela. Normalmente sempre é assim, tá? Então a morte por acidente costuma ser bem confusa também. A chegada lá é bem complexa. Dessas mortes, algumas delas, a gente pode, a depender da situação, depender do apego, de várias coisas, ficar, não fiquem, Isabela, obrigado, um pouquinho bonitinha, obrigado mesmo, só ajuda, fica preso ao caixão. Como é que a gente descobri isso? A gente lê, tem as literaturas espíritas, espiritualistas, mas você vê, se eu fizer uma pergunta aqui, você vai ver que não é incomum quem saiu do corpo, ao ir ao cemitério, ouvir batidas no caixão, de madeira, os espíritos ficam batendo o tempo inteiro nos caixões. É simples, e não é só um barulho que você ouve, você sente quem já foi em cemitério fora do corpo e ouviu espíritos presos ao caixão. Falta um acentozinho aqui, mas você... Não serão muitos, mas você vai ver que vai ter significativas pessoas que vão conseguir ver isso. A primeira vez que aconteceu comigo, eu estava com um guardião, tá? Ele estava comigo no lugar, estávamos em cima de um tipo de morro, e ele apontou para mim, falando, nós vamos passar voando por ali. Ele me pegou, me levou voando, porque sabia que eu não ia aguentar. Quando ele passou, ele estava me ensinando a sair do corpo, a andar nos lugares. Quando passamos por cima, eu comecei a ouvir os barulhos, gente, eu fiquei muito agoniado, velho, porque aquela energia transmitida aí, e se você não, você tem que aprender a manter a calma, se você, qualquer outra coisa, tipo, se você percebe que se você manter a mente mais calma, você passa melhor pela asma, você passa melhor pelo calor, você passa melhor por uma situação que pode deixar você agoniado, lugar apertado, você tem que respirar, manter a calma, só que em algumas situações fica impossível. Possível. Então o que eu senti foi assim absolutamente agoniante. Só que eu não vi só uma vez. Aí eu comecei a andar. Aí eu comecei a andar com os Exu caveira lá mesmo. Véio. Os caras são em forma de caveira. Véio. Debaixo de todo o cemitério tem umas coisas que você anda por dentro, assim, umas criptas que você não sabe o que é aquilo. Espíritos vivem debaixo da terra, dentro do cemitério. Debaixo da terra. Tem caminhos por dentro, assim, verdadeiros, umbral, debaixo da terra. Eu andei lá. Existem cemitérios super antigos, cheios de espíritos de caveira lá dentro. Os espíritos de Exus, linhas de frente. Mantém-se nessa forma porque só assim eles são respeitados. Espíritos que moram ali dentro não respeitam o espírito bonito. Eu entrei ali com ele, e sobre ele ninguém mexia comigo. Mas eram seres horrorosos. Todos que moram ali dentro são cadavéricos. É um lugar, é um umbral de cripta por baixo. Não sei se nunca ninguém viu isso, velho. Esses lugares que a gente anda. E esses lugares, é por isso que existem seres assim ainda. Saulo, por que existe o Jesus Caveiras? Por esse motivo. Porque eles precisam andar nesses lugares, porque existe uma quantidade muito grande de espíritos ainda presos nesses lugares. Tá? Então, cara, foram espíritos que ficaram presos no caixão, foram espíritos que estão em situação de aprisionamento dentro do umbral e ficam ali, velho, um tempão, até que alguém tem um despertar, chega um momento, alguém consegue tirar eles dali. Não sei se mais alguém já andou nesses lugares, mas eu já andei algumas vezes. E tem cemitérios que eles são tão antigos quanto a história da humanidade. Você entra num lugar ali, parece que há 10 mil anos atrás você ainda sente a energia dos seres que desencarnaram, que está ali por baixo, os negócios ali por dentro. Lembrando que as mortes estão protegidas, tá? A gente não está Deus dará, não. Toda morte tem amparo, toda. Só que quando há uma desarmonia muito grande, acontece por pessoas apegadas, pessoas desesperadas, pessoas gritando, pessoas religiosos, fanáticos, tem religioso fanático que inclusive isso é visto no livro Na Hora da Deus de Luiz Sérgio, que o cara é evangélico, os evangélicos são legais, mas esse era louco. Tem uma vertente que acredita que ao desencarnar vai dormir, para esperar o juízo final, vai ficar dormindo. Então ele desencarnou e estava no caixão, tentou me tentar, não, sai que eu estou dormindo. Ninguém conseguia tirar o cara, ninguém consegue tirar. Então tem algumas situações em que o cara fica preso ao caixão por causa da própria ignorância, fica travado ali. Ou com várias outras situações que, normalmente, para ficar preso ao caixão, se suicidou-se, então está em estado de total desalinho mental,
desalinhou totalmente. Estava mal, muito mal, fez alguma besteira, por expresso, desencarnou nessa situação, realmente até sai, não fica preso no caixão, fica pelo umbral. Eu passei por isso. Eu não sei do que foi isso, mas foi assim. Não foi um caixão tipo gaveta, não. Foi um caixão tipo terra, aquele que você entra assim. Só que eu estava preso no caixão, bicho, você não tem ideia o que é ficar preso, ninguém tem. E o corpo astral, ele sente, é um negócio, velho, é absurdo, sem contar que o corpo apodrece junto ali, os seres, você pensa que está no caixão na Barra de Daia, você é visitado por todos os seres do umbral ali, que vão ali capigar você a noite inteira. Mete o dedo ali por dentro, dá uns berros no seu ouvido, chama de demônio, joga uns bichos lá dentro para você. Quanto mais você grita, mais eles se divertem. E seres se divertem com o sofrimento dos outros, velho. Se divertem assim, são seres no processo do umbral, né? Se divertem dessa forma. E eu estava nesse lugar, preso, só que chega uma hora que eu conseguia ver, tinha um caixão, e eu via através do caixão, e eu vi o buraquinho assim com o nome, né? E eu vi uma pessoa saindo, chegando, botando a mão por dentro desse lugar assim, eu vi o cara, e ele pegou, me puxou de dentro do caixão, e era um morador, é muito parecido com a história da Guardião da Meia-Noite, que ficou preso no caixão e foi ajudado por um espírito também dessas regiões aí. Eu vi uma história muito próxima. Eu conto essa história também há muito tempo. Ele me puxou assim até que eu saí de dentro do caixão. Que agonia, velho. Eu fiquei para um umbral ali. Sai do caixão, mas tá no umbral. Ser retirado do caixão, porque já não tem quase mais nada ali, já apodreceu tudo ali, 6 meses ali dentro, meu pai. E fica com fome, com sede, cansaço, sofrendo assédio, preso, dormindo, acorda ou não dorme, é um desespero, tá? Essas pessoas que ficaram aí não tiveram ajuda e não foi possível conseguir chegar até elas. Estavam em estado de total lástima ou proximidade muito forte com o umbral, uma toxicidade no umbral, não tem o que falar, tá? Eu também passei por um processo não de morte, mas ao amparar alguns espíritos com falta de ar, eu entendi o que era isso. Eu precisava ter um controle mental muito forte. Na hora que você vai amparar um espírito, se você não tomar cuidado, você sente o que ele está sentindo. Várias vezes voltei para o corpo, mas várias. O espírito fala para você, você volta para o corpo, eita porra, não consegui ajudar, você volta para o corpo se sentindo mal. O cara ficou na situação, você não conseguiu se comportar, com a agonia do processo, você volta para o corpo. Então, uma vez, os mentores protegem você para que você não sinta o que ele está sentindo. Um cara estava com isso aqui tudo, velho, ele tinha desencarnado com câncer, eu não sei como foi isso aqui, o câncer tinha tomado isso aqui tudo dele aqui, velho. Aqui tudo tá preto, e amarelado, preto, um negócio assim, enfim, com secreções. Tem muita gente, assim, porque essas coisas não são faladas, mas isso acomete muita gente por aí, tá? Câncer é uma coisa, quando pega externa, é uma coisa assim, que as pessoas se escondem, os hospitais não falam, são fotos que não são divulgadas, mas são coisas que pegam mesmo. E aí eu fui tentar, velho, quando eu fui tentar dar um passo nesse espírito para tentar, ele colou em mim de um jeito que eu fiquei com nojo, né, da situação dele, eu senti o que ele estava sentindo, quase voltei pro corpo. Foi quando eu empurrei ele um pouquinho assim, para ele sair de perto de mim, um mentor, acho que me ajudou energeticamente a me recompor. Um pouco, aí foi quando eu comecei a falar, calma, velho, respire. Aí você induz ele psicologicamente a conseguir respirar, olha, eu tô passando a mão, que tá aliviando. Você tem que botar a mão na ferida, velho, do cara, velho. É um negócio assim que você bota assim, que você sente os dedos entrar aqui na ferida, dentro do rosto do cara, assim, que não é rosto mais, né? Aquilo é um negócio que apodreceu, sei lá o que é aquilo. Que desencarna assim, né? Fruto de um acometimento absurdo. Então foi uma falta de ar, um negócio dificílimo. E por que a gente aprende essas coisas? Porque fora do corpo, com o espírito fora do ar, com falta de ar, Jesus, perdão, escambau, Jesus, não sei o que, amor. Não existe essa conversa ali não, velho. A gente está falando de emergência. É alguém que você para tudo para ajudar aquele ser que está em estado de absoluta emergência. Então você tem que usar imediatamente técnicas energéticas com 20% da técnica energética, você só bota a sua mão ali, você não faz nada. O mentor joga a técnica, você joga o psicológico. O mais difícil é ficar calmo. Se você consegue só ficar calmo, você já está no ápice de um projeto astral, pela situação que está ali, tá? Só isso. Não é fácil. Se pegar a pessoa assim, por exemplo, eu já tocava não, velho. Já pegou o suicida em que tinha ficado preso ao caixão, que tá
que assim, a imagem que ele transmitia era de todo de osso, de pele e osso, com os vermes andando assim, você vai, não pega não. Se você é uma caveira falando com você, você bota a mão, vem cá caveirinha, esse bicho te morde, velho. Você pensa que vai arrancar um pedaço de você. E você conseguir chegar perto dele, manter a calma, junto aos mentores, você não tá vendo o mentor. Tá sozinho, tá você e o monstrão lá, que é exatamente isso. Só que você precisa sair da imagem, entrar na imagem do amor, se aproximar dos mentores, ficar luz. Eu sei que eu tô fora do corpo, sei que eu tenho um momento, tenho 2 minutos para ajudar esse ser, a única oportunidade talvez que ele tenha. E você tem que fazer esse processo. É muito difícil, velho. Mas o mais difícil é só manter a calma. Manter a calma, conseguiu fazer. O resto você vai levando com alguma tranquilidade, tá? A pessoa está muito necessitada ali, tá? A morte por homicídio, qualquer tipo de homicídio, costuma causar uma revolta. Eu amparei, acho que umas 2 pessoas, sendo uma, foi aquela moça do celular. É o que demonstra, a mulher estava no umbral por causa de um celular. Nokia 6120. A mulher estava no umbral por causa de um Nokia 6120. Aliás, quantos acometimentos de mortes por causa disso estão acontecendo hoje em dia? O que mais tem é roubo de celular. Na minha frente da faculdade lá, o colega foi ver. Eu passei pela turminha que estava sentado no barzinho, perguntando para a Carita. Me chamaram para sentar no barzinho. Eu falei, não, que eu comprei um pastel, vou para casa. Tinha realmente, mas não ficaria. Né? Galera, gente boa mesmo. O cara, aonde ele estava sentado ali, roubaram o celular dele. Levaram. Pum, levaram o celular dele lá. Você tá doido. Enfim, essa moça que perdeu o Nokia 6120, ela estava pelo umbral, ela tinha tomado um tiro por não entregar o celular ao bandido, tá? Eu tentei, e eu estava lá fora do corpo, né? Aí você aprende, os mentores deixam você fazer um negócio para se aprender. Eu falo, moça, a senhora, você desencarnou, você morreu, o celular não existe aqui não. Meu celular, seu celular, é a última parcela que eu paguei, meu celular, eu só paguei uma parcela, só tinha pago uma parcela, meu celular, ele levou, aí vai, polícia, eu não conseguia conversar, a loucura da mente dela, mentor não chega perto dela de jeito nenhum, nem consegue chegar, não consegue, ela ainda me via porque eu tinha corpo físico, porque se eu desencarno, ela não vê mais, até que o mentor falou na minha mente, põe a mão no bolso, eu botei a mão no bolso, um celular na minha mão, né, aí peguei o celular e falei, tome, técnica psicológica. Foi aí que eu comecei a aprender processo, inclusive, que me fez expulsar do mundo do centro espírita. Você achou? Achei o quê? Por exemplo, Lasmeia, ela estava em estado de surto total, surtada, um ser surtado que não nada acorda. Quando eu dei o celular para ela, ela me agradeceu, só faltou pular em cima de mim, assim, me agradecendo. Você achou assim? Achei, pronto, vamos lá, agora já pegou o celular, vamos para o hospital, que você está passando mal. Vamos aí, deu um passo, ela não sabia nem que tinha morrido. Dali foi para o lugar, foi levado por um processo psicológico. Vê que coisa. Que coisa estranha. Vê que sofrimento que é a pessoa que faz o negócio, que a gente pensar que hoje em dia um 6120 não é nada, mas na época era o iPhone, sei lá, Pro Júpiter. Eu vou tentar mais um fundo aqui, tá? A morte por AVC deve estar no mesmo princípio, tá? O corpo físico para... A diferença da morte por AVC, você sai do 100, né? Existe AVC em que você tem um acometimento motor, a máquina é prejudicada imediatamente, tá? Existe hoje no trabalho de AVC instantâneo, como a morte também por infarto fulminante, né? Você está 100% no nada, ali já foi, ali você caiu e vai embora. Nesse processo, quando acontece uma morte repentina assim, a confusão só é o princípio energético, se os mentores já não percebendo o processo, já não tiveram feito alguma coisa ali para aliviar isso aí, para aliviar o desencarne. Ou o cara que cai no chão é o princípio energético da explosão, mas normalmente os mentores já estão acompanhando, já sabem o que vai acontecer, os médicos. O infarto é a mesma coisa. Então já sabem o que vai acontecer. Então a pessoa tem um infarto fulminante, cai no chão ali, dá uma explosão magnética, que é as energias que estão fazendo, tendo a pessoa em estado de harmonia, já é acometido pelos mentores, já protegem, já abrem, já protegem ali. Vem um mentor mais próximo, mais linha de frente, para poder conseguir ter acesso. A pessoa é levada para um hospital. Se ela for espiritualista, ela percebe que desencarnou. Se não for, acha que está no hospital, até que fala, e aí, não, o corpo caiu, ficou. Tendo minimamente a capacidade de... Outra coisa, quanto melhor informação você tem sobre espiritualidade, menor
a dor de cabeça que você dá no desencarne. Eu vou conseguir chegar para você e falar, ó, desencarnou. Nossa, eu estudei isso, velho, sério. Mais fácil. Uma pessoa que não sabe o que é isso, não chega lá sabendo, não. Você pode ver A Vida Continua, uma série que tem na Netflix, que é um tipo de colônia espiritualzinha, não é colônia, não, é um posto de saúde, tipo uma UPA gigantesca, que lá ficam espíritos até cair a ficha. Eles estavam no hospital, vão pra lá, acordam, fica assim, cadê meu parente que não vem me visitar, velho? Vem não, tá um falando com o outro, acho que a gente morreu, viu, velho? Foi, eu acho que morremos. Aí vai caindo a ficha até que chega um parente, chega um cachorro que desencarnou, né? Aí a pessoa, nossa, desencarnei mesmo, ela vai caindo por osmose, vai entendendo? Tem as questões das religiões, o cara é ateu, não acredita em nada, então até a religião que ele estava, pô, na minha religião era assim, chega lá, tem uma coisa bem mais simples, né? Tem todo um processo complexo no desencarne, tem o que fica os meus bens, como é que é a minha riqueza aqui, e minha conta, como é que fica, minha conta bancária, meus apartamentos que eu tinha, alguns mais simples. Quanto mais simples, mais fácil. A pessoa que vai sair do desencarne na dificuldade, não tendo nenhuma repercussão mental de desarmonia, é mais fácil porque ela consegue, esse livro é baseado no livro de Chico, assim, e a vida continua. Fica mais fácil de cuidar de uma pessoa, tá? A morte por explosão, já falei aqui que acontece com a morte coletiva, né? Quando normalmente também não se sabe o que aconteceu. Bah, eu passei por isso. Foi bem interessante. Essa morte foi estranha, na verdade. Eu estava tocando num palco, foi um experimento, e eu sei porque a sensação espiritual e despertar energético é a mesma. Eu estava tocando, nessa época era músico, aí tocando, aí começou, todo mundo correu, eu falei, meus teclados, os teclados são um bicho caro do caramba, dois teclados custam 30, 40 mil reais, eu falei, meu Deus, eu vou largar meus teclados aí, o bem material, né, na hora de pensar, meus teclados, todo mundo correu, eu falei, não vou conseguir correr carregando o teclado, larguei os bichos lá vai eu correndo, né, a gente tá passando pelo lugarzinho, tinha uma entrada, tipo uma pontezinha de madeira, assim, que não tinha onde passar, que tinha o lugar que a gente estava ali, sei lá, parecia uns andames, aí eu ouvi uma bomba atômica cair assim, bum, parecia Hiroshima e Nagasaki, coisa assim. Aí veio aquela onda de calor, tinha uma mulher correndo, eu segurei a mão dela, falei, nem corra, minha tia, que a gente já foi. Aí aquele negócio passou por cima da gente, o corpo caiu e eu fiquei em pé no astral. A mulher sumiu da minha mão. Eu fiquei em pé no astral, vendo a devastação, tudo parecia uma coisa que já tinha passado, velho, ou alguém passou por aquilo. Aí eu fiquei no astral vendo a devastação, vi vários espíritos sofrendo, chorando, e eu em pé assim, cara, morri, velho. Eu senti o corpo sumir, assim, o corpo sumiu, assim, o corpo, sei lá, caiu no chão, desfaleceu. Aí eu abri os olhos na mesma hora da experiência, assim, e foi uma experiência muito estranha, assim, né? Normalmente, claro, eu fiquei calmo, observando a situação, mas a maioria estava em estado de total agonia, um amparo gigantesco quando acontece um processo desse, obviamente, né? Eu fico imaginando, aí ele só pode supor como é que foi o amparo das vítimas do tsunami da Indonésia em 2004, no Natal, lá na região de Java, que 250 mil pessoas desencarnaram ali. Provavelmente o mundo inteiro espiritualmente foi voltado ao lugar, né, quase todo, com alguns cuidados para poder fazer o amparo daqueles espíritos que lá estavam, o desencarne em massa que aconteceu. Eles devem ter colocado um magnetismo fortíssimo ali para poder segurar o processo ali. Até extraterrestre deve ter ido ali para ajudar naquele processo, eu estou supondo, tá? Vou dar uma alongada só no assunto aqui que a Adriana me solicitou, eu vou ler as perguntas, tá? A morte por Alzheimer, ela provavelmente, fruto desse acometimento físico, por exemplo, Alzheimer é uma doença que vai progredindo, tem níveis, né? A pessoa vai progredindo até que, quando vai chegando no nível mais forte, ela perde, por exemplo, ela para de andar, ela para de falar, ela fica acamada, os primeiros impactos começam e a pessoa vai perdendo a identidade, a lembrança, a rememoração, a memória recente, só fica naquele processo mais antigo. Isso vai levando a consciência que ali está a um tipo de costume, que não se sai tão fácil no desencarne, depende do nível de consciência. Normalmente, há um processo energético kármico no meio aí, ou comportamental, ou fruto da forma como dos impactos, é difícil dizer. Tem alguns estudos aí que falam de Alzheimer com diversos tipos na área emocional, né, os impactos, os gatilhos emocionais durante a vida,
que levam aos neurônios não conseguirem mais fazer esse contato, até a destruição total, né, a morte dos neurônios, e isso as pessoas começam a chegar nisso. Quando há o desencarne, quando desliga, a pessoa chega da mesma forma do lado de lá. Ela nem sabe o que aconteceu, na verdade. Não sofre. O lado bom do Alzheimer, digamos assim, que quem sofre mais é a família. É ruim, mas a pessoa em si, ela não tem consciência do que está acontecendo. Ela não sabe, ela não lembra mais, ela não... consciencialmente falando, é como se fosse uma diminuição consciencial no final do processo. Então, é como se fosse uma fase... A gente não sabe dizer se também está envolvida a família, provavelmente está. Então, é uma consequência do processo da encarnação, mas o grupo karma que está envolvido ali no cuidado é difícil, né? Um processo kármico ou de aprendizado ou de consequência da família que está perto ali do processo. Então, a chegada ao mundo espiritual é da mesma forma. O espírito provavelmente chega do mesmo jeito. A diferença é que não tem mais degeneração celular. Obrigado, Cristina. Tá? Obrigado. Não vai ter degeneração celular mais. Ela, a partir daquele momento, é dali para melhora. A melhora é proporcional ao estado consciencial versus físico. Então, ela vai passar por um tratamento, uma recobrada temporária. Tá? Ela vai lembrar das coisas mínimas que conseguia lembrar, porque as pessoas conseguem lembrar ainda de coisas mais do passado. Vai ser amparado pelos próprios familiares, vai junto com os mentores da família, né, do grupo karma, que chegam perto, ajuda. É assim que funciona. Aí vai se recuperando, acho que não dá para dizer um tempo assim. Por exemplo, a morte com câncer, minha mãe falou isso para mim. Obrigado. Já vou ler suas perguntas, tá? Vou ler as perguntas todas aqui. A morte com câncer continua o tratamento lá de lá. A degeneração celular que pertencia ao físico também acometeu o corpo espiritual, que é um corpo que você está usando. Você tem responsabilidade sobre o corpo astral baseado no que aconteceu no corpo físico. Você assume karmicamente o veículo que lá está. Então, você começa a fazer um tratamento de retorno magnético, energético, fruto da medicina espiritual lá, vai renovando o processo até o ponto onde não dá mais para reverter, onde ficam resquícios que serão levados na próxima vida. Dificilmente, qualquer coisa que nós fazemos aqui não é acometida em próximas vidas, não fica com você no astral por um tempo. A pessoa sempre fica... Qualquer clarividente vai olhar para você e falar, você teve câncer, não foi? Você desencarnou assim, dá para ver. Aí eu consigo ver aqui. Poxa, que coisa, né? Vai ficar armazenado, né? Já programou a próxima vida? Eles conversam um com o outro assim, com certeza. Olha, eu vou contar a história para vocês, como isso é incrível. O karma, ele também é neutro. O karma é karma. Se é positivo, é positivo. Se é neutro, retorna pela reconsequência do processo consciencial. Quer dizer, existe um karma, mas não teve maldade. Ou se é positivo, volta para você também. Uma pessoa, eu acompanho esse caso, ela teve poliomielite numa vida, que era comum, paralisia infantil, aqui no Brasil, infelizmente. Ela era comum assim, acontecia com as crianças, né? Sua vida toda mancando. Só que ela processou na psique enquanto encarnado o processo, aquilo. Desencarnou, no mundo espiritual continuou acometida, a locomoção não era, claro, o espírito flutua, né? Mas estava na psique dela. Na encarnação seguinte, veio com problema na perna. Vê que coisa. Não foi, era somente uma reação do processo da encarnação do lugar onde nasceu. Quer dizer, você não sabe que a encarnação é uma viagem que você não sabe o que vai acontecer. Você tem tanto os fatores negativos como os fatores que você tem que aprender a viver sem se envolver com aquilo, porque se você se envolve demais, aquilo entra na psique e é difícil dizer quem é que não se envolve. E vai para uma próxima vida. Fica com você. Se você nascer, está no DNA do processo e vai encaixado imediatamente no corpo físico. Tá? Vamos aqui para as perguntas. Tem um monte de gente aqui que falou, vocês vão falando pergunta aí também, eu vou começar a ler. Queria agradecer a todos vocês que ajudaram, o Joromil, o Júnior, o Alejandro, a Renata, a Vanessa, o Carlos, o Espaço Alcalino, tá?